o dentista viu, me perguntou, mas não tratou. Que foi uma situação que aconteceu com uma paciente não faz muito tempo. Eu recebi uma paciente encaminhada por uma outra razão e ela tinha uma alteração ali na mucosa. Eu perguntei para ela se já tinha visto isso aqui, sabe disso? E ela disse assim, não, meu dentista viu isso, perguntou para mim se eu já sabia o que era isso e tal, e eu disse para ele que não sabia. Tá, e daí? Não, e daí que daí? Ficou nisso, ele só me perguntou, fiquei pensando quantas vezes isso pode acontecer nos nossos consultórios. É que você recebe o paciente, ou o paciente procura você para fazer um determinado atendimento, um determinado procedimento bem específico, lá dentro da especialidade que a gente atua mais dentro do consultório, e alguma lesão, alteração nas mucosas, ou na mandíbula, ou na maxila, ela é percebida. E como a gente reage quando observa essa alteração no paciente, que está diferente da queixa principal. Não é a motivação. Não foi por isso que ele nos procurou. E aí, em algumas circunstâncias, quando você vê uma lesão que ela é feia, ela tem um aspecto agressivo, e isso provavelmente o próprio paciente já viu, isso invariavelmente a gente fala. Mas quando a gente vê alterações de cor na mucosa, ou alguns crescimentos que são indolores, que o paciente não sabia, não percebeu, como nós vamos nos comportar? A gente vai ter uma atitude proativa de mostrar essa lesão para o paciente, explicar para ele o que está acontecendo, e às vezes a gente não sabe o que é, mas a gente mostra, explica, né? Só, olha, tem alguma alteração aqui, ou a gente fica inseguro, encaminha o paciente imediatamente, tem um negócio aqui que eu não sei o que é, isso é algo meio recorrente na nossa conversa, né? Quando você fica inseguro, fica com mais medo da alteração do que o paciente, ou em algumas circunstâncias a gente não vê, porque não examinou tudo, focou só lá na queixa principal, e a pior circunstância que pode acontecer, e infelizmente acontece, né, é você perceber a alteração e fazer que não viu. Né? Faz que, isso deve ser alguma coisa inocente e tal, não valoriza, o paciente quer fazer um clareamento, você vai focar só no clareamento, mas é muito importante ter a noção que uma coisa não exclui a outra, você vai poder fazer o tratamento que o paciente quer, aquilo que ele procurou, mas tem um atendimento extra aí a mais para ser feito. E às vezes a gente fica com receio, com medo, de mostrar ou de propor essa outra forma de tratamento e perder o paciente. Mas vê bem, imagina, meninas, imaginem essa situação no ginecologista, meninos, imaginem essa situação, aqueles que já têm um pouquinho mais de idade, no urologista. Você vai normalmente procurar esses profissionais, ou existe uma razão específica para você procurar esses profissionais, que é a prevenção de câncer. Nas mulheres, mama e colo de útero, nos homens, no caso da próstata, do urologista. E aí imagina que, nessa circunstância, esse profissional percebe algum tipo de alteração e ele não nos diz, porque a gente foi procurar por outra queixa. Como nós iríamos nos sentir como pacientes? Se a gente tivesse uma alteração que o médico que a gente procurou não mostrou para a gente, porque a gente não sabia, a gente é ignorante naquele assunto, né? A gente não tem a obrigação de saber. Pensa nessa situação para o seu paciente, para o paciente que está na sua cadeira, que procurou para resolver qualquer problema odontológico, que você percebeu alguma alteração na mucosa, e aí você fica com receio. Esse receio pode ser por várias razões, como a gente citou aqui, você fica com medo de perder o paciente, porque o paciente vai ver que eu estou achando coisa na boca dele. E tá mesmo, né? Essa é a nossa função. Mas você tem que ter clareza e lucidez para mostrar isso para o paciente e para conversar com ele de uma forma adequada. O segundo ponto é, além de você imaginar que vai perder o paciente, porque você identificou alguma coisa, é você não saber e por isso não falar. Mas vê bem, você não pode negar a existência da lesão ali, não saber faz parte do processo. E depois que a gente fica mais velho, né? Hoje eu não tenho prurido nenhum de dizer para o paciente que eu não sei o que é a lesão dele. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que a gente vai estudar, vai descobrir, vai fazer tudo que for exame possível e necessário para conseguir diagnosticar o caso. Então,
Essa é uma circunstância que já tinha acontecido outras vezes comigo, né, de receber o paciente e o paciente dizer, pois é, o dentista me perguntou mesmo se eu já tinha visto essa manchinha, se eu já tinha visto essa bolinha, e fica por isso mesmo. E só agora, a gente tem que conversar sobre isso, sobre essas oportunidades de atendimento e de diagnóstico das lesões desses pacientes. Tem algumas circunstâncias, alguns casos, que esse paciente ele vai ter que ficar vinculado a você permanentemente. Tem alguns casos que você vai fazer o diagnóstico, vai mostrar alteração para o paciente, principalmente alterações melânicas, pigmentações, que o paciente tem há muitos anos, às vezes tem na pele também, só que ele não sabia, ninguém mostrou. Esse é um paciente que não vai ter a necessidade de ficar vinculado e fazer consultas recorrentes com você. Mas a maioria das alterações brancas, quer seja por leucoplasia, quer seja por líquen plano, esse é um paciente que está casado. Esse é um paciente que periodicamente vai ter que consultar. E olha só, faz a seguinte analogia, né? Essa pessoa consultou para resolver um problema endodôntico, por exemplo, tratamento de canal, você identificou essa alteração, você vai mostrar, seja íntegro, né? A gente não pode sobreestimar as coisas, isso é errado, valorizar demais o que não é grave, tipo, assustar o paciente para que ele volte. Não, você tem que conversar com clareza, mostrar para ele, o paciente precisa enxergar, você tem que colocar um espelho na mão dele, jogar o nosso refletor, a luz do nosso refletor, para que ele possa ver o que está acontecendo, e aí você vai explicar as hipóteses, se você já sabe o que é a maravilha, e vai propor um esquema de acompanhamento de retorno de acordo com aquela alteração que ele tem. Então, esse paciente veio para o consultório para fazer o tratamento de canal, eventualmente não sabia que tinha essa alteração, ou se sabia, isso não foi explicado, e agora ele está amarrado, de certa forma, né? Porque ele tem uma lesão que precisa de acompanhamento. E uma outra analogia, né? Eu fiz a comparação aqui para as mulheres com ginecologista e para os homens com o urologista, mas na questão da dermatologia, quem tem, às vezes, alteração em pele, né? Eu tenho pele muito branca, já tirei acho que mais de 10 sinais. Não tem problema nenhum, começa a crescer um sinalzinho diferente aqui, já tirei em tudo que foi lugar, na cabeça, no nariz, no braço, barriga. Cara, eu vou lá e quero que o dermatologista tire. Tudo bem, eu meio que trabalho numa área parecida, mas os nossos pacientes, tenho certeza que eles vão ficar muito agradecidos e vão valorizar muito esse atendimento quando você mostrar para ele uma alteração diferente, discutir as possibilidades daquela alteração, sabe? Isso pode ser inflamatório, isso pode ser reacional, porque o dente está atritando aqui, ou porque a dentadura está machucando, a gente vai fazer a correção, mas a lesão precisa seguir para ser resolvida. Então, pessoal, sempre que a gente tem conversado, sim, a gente tem dito, assim, pontos que são corretos para esses casos que a gente está discutindo, na sua conduta, na sua maneira de abordar, e pontos que você não deveria fazer, assim, que a gente não considera adequados. Então, assim, o que é certo, né? Você viu a alteração, não negligencia, reconheça a alteração, não faz essa pergunta cretina para o paciente, né? Tu sabia que tinha isso aqui? E encerra o assunto. Pode, a pergunta eu vou fazer, mas não pode encerrar o assunto, né? Você tem que seguir na história, mostrar e tal, como a gente conversou até agora. Então, fale sobre o problema, valorize aquilo que foi encontrado, né? Seja íntegro nesse processo, não sobreestime, não supervalorize o que não é o caso. Tem situações que você sim vai ter que sobrevalorizar e discutir bastante a situação e propõe um tratamento. Olha, você viu, tem essa mancha aqui, ela pode aumentar, ela pode curar, ela pode te incomodar, ela pode abrir ferida, ela não pode, e você vai precisar de olhos profissionais e de exames profissionais regulares para o acompanhamento dessa lesão. Vai ter alguns casos que vão ser de remoção, que também a gente não pode negligenciar. É muito frequente os pacientes terem hiperplasias fibrosas, pequenos fibromas, papilomas, lesões nodulares que eles não perceberam e que ninguém disse, e que aquilo deve sim sempre ser removido. Até porque é a única maneira de se ter um diagnóstico conclusivo, né? Porque pelo aspecto clínico você não consegue determinar com precisão, mesmo que ele diga que tem aquele nódulo há muitos anos.
Então, o que é errado nesse processo é justamente você ser indiferente às lesões, né? Ah, tá lá, não, mas não é a queixa, né? Sabe? Ou então tem outra frase, né, que diz para o paciente assim, tu tem que procurar alguém para ver isso aqui. Meu, é na boca, né? Ele tá com esse alguém somos nós, né? Procurar alguém para ver, não, é a gente, o dentista que tem que fazer isso. Então, a gente não pode transferir essa responsabilidade para o paciente, porque isso também está errado, transferir a responsabilidade da lesão para ele, né? E também você não pode ter ansiedade, ficar mais assustado que o próprio paciente para a condução, para a solução do caso. Então, vamos devagar, a maioria das situações elas são de baixa complexidade, ainda mais essas situações que o paciente não percebeu. Deixa eu contar uma outra história. Hoje estava conversando com um colega nas redes sociais aí. O cara disse assim, eu estou formado há 15 anos, fiz 5 de faculdade e nunca vi um caso de lesão, isso não aparece, né? Não tem no meu consultório. Gente, tem, muito. Primeiro ponto importante, assim, você não pode medir todo mundo pela sua régua. Segunda questão, assim, cara, se você não viu essas lesões durante esse período todo de tempo, você perdeu muita grana. Porque passou muito paciente que precisava de atendimento e com certeza você está olhando só a queixa principal e com certeza você está passando os pacientes correndo para a cadeira para resolver aquilo que ele queixou e está mandando esse cara embora mais rápido ainda. E aí, perde todo esse universo. Então, eu insisti com ele muito, né? Aí veio a discussão assim, não, mas tem que ser só professor ou que só quem esse professor ou mega especialista que atende, não sei o que, não é nada disso, é justamente o contrário, estômago tinha que ser área básica, diagnóstico tinha que ser área básica, mas não é para você fazer exclusivamente isso, é para você fazer a área que você já tem, a sua especialidade, e inserir isso na rotina da clínica, na prática clínica, e resolver esses casos também, mas mais importante, enxergar esses casos também, que estão passando na cadeira ali, daqui a pouco a gente está olhando só o dente, e está deixando de fazer outros atendimentos que são lucrativos, são rentáveis e são de baixo custo. Você não tem despesa com laboratório de prótese, você não tem despesa com material caro, com dentária, para fazer esse atendimento de estômago. Então, você tenho muito tempo de formado e não vi. Pô, tá na hora de começar, cara, isso está passando na cadeira. E agora aqui, nesse andar da coisa aqui, nesses casos de o dentista viu e não tratou, vou botar uns casinhos de biópsia com passo a passo, para ficar mais explicado. Então, a gente não vai fugir do tema, mas a gente vai fazer uma complementação mostrando a parte mais prática, mais cirúrgica. Qual é a história ali? É um pequeno nódulo perto do ápice da língua de um paciente que veio para fazer remoção de dente incluso. Ele veio para tirar os sisos. Sabia que tinha o nódulo? Não, ele não sabia. Não percebeu. Às vezes, os pacientes, quando têm essas alterações, eles até descrevem como um calo, né? Quem é que nunca ouviu isso aí? Eu tenho um calo na língua, doutor. Esse calo na língua, na maioria das vezes, é uma hiperplasia fibrosa. Então, esse foi um caso, tudo bem, a gente vai fazer a cirurgia dos sisos, mas você tem um nódulo aqui, joga o refletor, bota o espelho na mão do cara, explica o que está acontecendo. E aí, a pergunta invariável do paciente, assim, precisa tirar? E uma resposta que dá muito certo, assim, é você perguntar para o paciente, você sabe o que é isso? Aí ele vai dizer não, né? E ele diz assim, eu também não. E a gente só vai saber o que é isso quando tirar e mandar examinar. Aí a gente vai ter certeza. Às vezes parece que está assustando, né? Aí se o paciente pergunta, não, mas isso pode ser alguma coisa grave? Não pode ser alguma coisa grave, porque pelo aspecto clínico a gente sabe que não é. Mas a gente precisa remover, porque também não é normal que você tenha essa lesão ali. E aí, então, você encaixa um outro procedimento para ser feito no futuro, nesse caso, né? Então, aquela história assim, como a gente disse, assim, das coisas erradas de você fazer, você transferir essa responsabilidade para o paciente, você tem esse nódulo na língua aqui, isso procura alguém para fazer. Ou se você não faz o procedimento, e esse vai ser o que nós vamos mostrar o passo a passo, esse é o caso excelente para você começar, porque ele é muito simples de fazer. Você precisa de 3 ou 4 instrumentos só, e uma técnica que dura 5 minutos. Isso é tremendamente mais simples do que colocar um implante, usar aquele monte de broca na sequência, e ainda sujeito a um monte de intercorrência, né, que aqui na língua não vai ter. Então, vê bem, faz a abordagem correta, mostra, explica, justifica que isso tem que ser feito, e esse é um paciente daqueles que não é os casos, a gente vai ver outros casos na sequência, que ele vai ficar vinculado a você. Esse é um caso que você vai fazer o procedimento,
e vai resolver. Uma das questões que apareceu foi como fazer a anestesia, a distância da anestesia e tal. Então, olha só, pessoal, você não precisa fazer anestesia regional para tirar um nódulo desses, né? Isso a gente chama de botão anestésico. Você vai fazer 4 pontos próximo ali da lesão, 3, 4 milímetros da lesão, e você vai fazer em cima, embaixo, na direita, na esquerda. Com uma lesão pequena desse tamanho, você vai gastar menos de um tubo de anestésico. Não vai fazer só umas gotinhas também, né? Porque aí vai ter que reanestesiar. Então já faz aproximadamente 1/3 de tubo ali. Isso vai dar hemostasia. Traz a língua para fora da boca. Você está vendo a gaze lá atrás, né? Você não vai muda um pouquinho o foco, né? Quando a gente está trabalhando nos dentes, a gente tem que irmos para dentro da boca para fazer o procedimento, né? Aqui não, traz a língua para fora, o assistente segura ela fora da boca, e por isso que eu dizia que essa é a maneira, o caso bom de começar, caso você não faça, porque ele é simples, você traz a língua para fora, você enxerga tudo, fica fácil de trabalhar. Então, faz um botãozinho anestésico, vai do outro lado ali, infiltra do outro lado também, infiltra embaixo, vê que é possível ver a área que sangrou ali um pouquinho, naquele ponto que a gente fez antes, faz do outro lado aqui, faz mais um pontinho embaixo, faz mais um pontinho em cima, e deu, era isso, tá anestesiado. Então, sem anestesia regional, não seja econômico demais de fazer só umas gotinhas, né? Mas faça o suficiente ali, trabalhando com a língua fora da boca. Aí você vai pinçar a lesão para estabilizar ela. Posso fazer a mão livre? Pegar o bisturi, fazer as 2 incisões? Pode, você pode fazer a mão livre. Não é necessário que você pince, mas é mais fácil. A pinça com o quê? Bom, você pode usar a pinça de Addison ou você pode usar a pinça de Halsted, que é o que a gente vai mostrar aqui. Nesse caso aqui, olha só, pinça de Halsted, a famosa pinça mosquito, na base da lesão. Você não pode pinçar sobre a lesão, porque se você pinçar sobre a lesão, você vai alterar as características dela, vai ser uma sacanagem com o patologista. Então, você pinça na base e você vai incisar, ali está a lâmina 15, por baixo da pinça. Né? Você está com a pinça assim, a lesão está aqui. Você vai incisar aqui. Vai usar a pinça de guia e a lesão vai sair presa na pinça. E um detalhe importante, você não vai incisar dessa maneira, assim, né? Cortando a lesão de um lado ao outro, que você pode deixar o pedículo dela aqui. Você vai incisar assim e assim. São 2 incisões, e não assim. Né? Então, faça uma aqui, que a base vai sair. Ah, pode ficar preso embaixo ali, né? Porque às vezes não deu o bisel das lesões se encontrar, e nem precisa. E se você der esse bisel das lesões se encontrar, você vai entrar no plano muscular, isso não é necessário. Não. Então, pega uma tesourinha delicada, dá um piquezinho por baixo ali, se ficar preso, solta. 2 pontinhos, às vezes 1, às vezes 3, né? Quantos pontinhos forem necessários ali, e você remove isso com tranquilidade. Então, não precisa ter muita dúvida ou dificuldade para fazer isso, né? Isso é simples de ser feito, caso você queira fazer o procedimento. Mas, como a gente comentou, o que a gente não pode é fazer que não viu a lesão, e a gente não pode transferir essa responsabilidade da lesão para o paciente. Você tem um nódulo aí, se vira, Não, né? Então, isso é muito importante na questão, assim, da seriedade e da qualidade com que a gente encara a profissão e trabalha, né, pessoal? Aí vem o paciente para fazer prótese. O paciente para fazer prótese, embaixo da prótese que usa, tem uma lesão ali verrucosa, nodular, exofítica, um castelinho. Né? Eu adoro dizer que os patologistas são criativos e fazem comparações hortifrutigranjeiras, né? Esse, então, o papiloma é uma dessas comparações hortifrutigranjeiras, né? Que o cara olhou aquilo ali e enxergou uma couve-flor. E assim aparece descrito em muitos lugares, né? E o papiloma lembra uma couve-flor. Bom, vai moldar para fazer a dentadura aí? Não agora, né? Não agora, tem que resolver o papiloma primeiro. Mostra para o paciente. Às vezes as pessoas sabem, às vezes dizem que não sabem, mas você não vai poder construir a prótese nova ali, ou mesmo fazer implante, se for o caso, se você não resolver a patologia primeiro, né? Então precisa fazer a remoção do papiloma. E é outro caso, então,
desses aonde o tratamento vai ser cirúrgico, tá? O que mais que tem esse paciente? Essa é uma senhora que tem uma extensa área de melanose, essa é uma senhora negra, é natural que tenha pigmentação na mucosa. Então, não tem nada errado nisso, né? Às vezes a gente vê os colegas também muito assustados com essas pigmentações escuras, porque tem o fantasma do melanoma, que não deve ser um fantasma, é uma lesão muito rara na boca, mas sempre é muito grave. Então, claro, a atenção ela é importante. Mas acontece que essas pigmentações, e aí sim a história do tempo está valendo, né? Do paciente dizer que tem isso aí há 20, 30, que nasceu com essas manchas, né? Então não há por que você se preocupar. E ainda mais se o paciente é negro, porque é fisiológico, não tem nada errado, tá? Então se preocupe com papiloma, não faça a prótese. A gente, às vezes, recebe pacientes que têm lesões por câmara de sucção ainda nas dentaduras superiores. Alguém faz câmara de sucção hoje em dia? Não, ninguém mais faz. Mas o que os colegas fazem? Eles não tratam a hiperplasia. Eles moldam o paciente que usou uma prótese, às vezes há 30, 40 anos atrás, quando eu fiz faculdade, no início da década de 1990, já não se ensinava mais câmara de sucção, só aquilo era citado como que existia. Mas, tu vê, há 30 anos atrás já não se ensinava mais a fazer. Então, como ainda aparecem pacientes com hiperplasias por câmara de sucção? Justamente porque os colegas não tratam a primeira delas, ou a que está lá, e moldam o paciente. E aí, na moldagem, copia a hiperplasia, acaba fazendo uma prótese nova com aquela área ali da câmara de sucção. Então, não faça isso aqui também, né? Primeiro, resolve, trata a lesão, mas um procedimento mais simples que o outro. Aqui sim, né, a anestesia vai doer. A pergunta da língua está valendo aqui, né? Aqui sim a anestesia vai doer muito mais aqui no palato do que doeria para fazer a remoção daquela lesãozinha na língua. Mas precisa menos volume, né? Na maxila vai sempre muito bem a anestesia. Bom, agora vamos mudando um pouco o tom da história. Lesões vasculares, hemangioma. O que você vai fazer? Bom, aqui você tem várias possibilidades, né? Lembra, não pode fazer que não viu, não pode negligenciar, não pode sobreestimar a lesão, tá? Então, você vai discutir com o paciente. Essa é uma decisão que eu tomo sempre junto com o paciente com 3 possibilidades. Desde que o paciente não perceba que isso está crescendo, caso ele já soubesse que tem a lesão. Porque se estiver crescendo, você deve resolver esse hemangioma o quanto antes, justamente porque lesões pequenas assim, elas são fáceis. A remoção dessa lesão, ela não sangra mais do que qualquer outra lesão na língua. O hemangioma desse tamanho, ele não tem um vaso calibroso que vá nutrir ele. O que eu quero dizer é que você não precisa ter medo de hemorragia nesses casos. Isso não vai acontecer porque ele é pequeno. Então, essa é uma hipótese, remover, operar. A outra hipótese é você acompanhar, principalmente dependendo da condição sistêmica do paciente, justamente para que, se esse crescimento for percebido, então essa remoção seja indicada ou feita. Porque esse paciente vai fazer, então, consultas regulares, você vai medindo ali, cada vez que ele voltar, vai registrando isso, pode fotografar com uma régua, para você ter o tamanho direitinho, faz o primeiro retorno em pouco tempo, depois você vai espaçando esses retornos, se essa for uma opção. Então, discute isso com o paciente. Olha, a gente precisa ter certeza que isso não está crescendo, você decide, né? Ou a gente remove, ou você vai fazer consultas periódicas de acompanhamento. E a terceira hipótese é isso ser tratado com escleroterapia. Aí precisa um pouquinho mais de vivência ali, mas é simples fazer a escleroterapia. No nosso curso, lá no Curar Transforma, tem uma aula inteira lá de escleroterapia, que a gente ensina passo a passo, porque o agente esclerosante, ele dá uma reação inflamatória intensa, então você tem que diluir ele, tem que ter um período entre uma infiltração e outra ali, não é na primeira que resolve, né? Mas funciona tremendamente bem. E se é a área estética tipo lábio, a escleroterapia ou a crio é bem mais indicado, porque você não vai fazer incisões, né? Não deixa cicatriz. Então, a gente viu aqui situações aonde está na pauta algum procedimento. Está na pauta ou remover ou escleroterapia, e nesse último caso, além dessa pauta de algum procedimento, está na pauta também você talvez acompanhar. Esse é um dos exemplos de um paciente que ele vai
casar com você. Vai casar porque tem as manchas escurecidas no palato? Não, ele não vai casar pelas manchas escurecidas em si, ele vai casar pela causa das manchas escurecidas em si. Então, você vê as manchas lá no paciente, né? E aí, se você pergunta, já viu que tinha, né? Aquele papo de antes, né? Bom, o que acontece? É um paciente tabagista. O tabagismo induz, ou pode induzir, essas áreas de pigmentação melânica, que a gente chama melanose do fumante. Então, a gente não é adivinhação, né? Eu não posso mostrar a figura aqui e esperar que vocês adivinhem do que se trata. Preciso contar a história do caso. Então, esse é um paciente que fuma bastante, que fuma há muito tempo. E aí, pacientes que são tabagistas, esses são pacientes que a gente deve propor, sim, um acompanhamento profissional regular. Tem que falar para ele que ele tem que parar de fumar, sem dúvida que tem que fazer isso tem que ser trabalhado. Mas um paciente que já tem uma alteração em mucosa, ele precisa, além da questão de trabalhar, parar o tabagismo, ele vem há anos fazendo agressão. E por isso ele vai precisar, ele deve, né, fazer acompanhamento profissional. Então, vê bem, o que você vai dizer para ele? Né? Você vai dizer para o paciente, isso vai virar câncer? Não, não é essa a questão. A questão é que isso é um sinal evidente, ou melhor, é também essa a questão, né? Mas é uma situação evidente de que a mucosa percebe a agressão e, de alguma maneira, ela está reagindo a essa agressão. E por isso que a conversa com o paciente deve ser no sentido de você oferecer acompanhamento profissional regular, não só para as áreas de melanose, mas para a boca toda, porque você vai ter a ação do tabaco na boca toda, e não exclusivamente lá na área que você tem a melanose. Até porque, veja bem, qual é a localização mais frequente do câncer de boca? Na língua, não é lá no palato. Mas você tem toda a área sofrendo essa alteração. Bom, então esse é um daqueles casos que você não pode fazer que não viu, né? Tem que ser íntegro. Então esse fecha todos aqueles requisitos lá do início da nossa conversa, né? Cara, mostra para o paciente, explica para ele, bota o refletor, bota o espelho na mão dele e mostra que ele tem risco, sim, para outras alterações e por isso ele precisa de acompanhamento profissional. Vamos para outra situação onde a gente pode ter alteração que não necessariamente vai necessitar procedimento ou acompanhamento, mas aqui sim você vai apenas mostrar para o paciente e esclarecer ele, que são situações de tórios. E os tórios, eles podem ser no palato, eles podem ser na mandíbula, podem ser bilaterais na mandíbula, por lingual, na região do 33 e do 43, e eventualmente o paciente tem o kit completo, tem os três, né? É mais raro de acontecer. Você precisa remover o tórax? Não, mas você precisa mostrar, né? O paciente precisa saber que tem. E eu digo para às vezes você não sabe, muito frequentemente eles não sabem, né? E eu digo para eles assim, ó, um dia alguém vai ver isso aqui e vai querer tirar. Então, você já sabe agora que tem, já sabe que isso é osso bom, é osso saudável. Se você for fazer um enxerto, precisar colocar um implante, precisa de enxerto, tá aí a fonte doadora. Se é osso bom, você pode usar esse osso como enxerto. É osso compacto, é duro, é difícil tirar a tórax, tá? Então, não pensa que vai ser de barbada também, que você vai fazer um retalhozinho ali e vai pegar aquele ossinho para colocar em algum outro lugar que está faltando, que não é fácil, não. E você tem, na verdade, 4 indicações para se preocupar com isso. Se isso está crescendo, e aí isso é permanente, né, gente? Tudo que está crescendo a gente tem que remover para saber o que está acontecendo lá dentro. Se isso tem traumatismo crônico, né, o paciente está sempre machucando quando se alimenta, aí tem que tirar também, porque traumatismo crônico nunca é legal. Se você vai fazer uma prótese total ou parcial, que esse tórax na mandíbula ou na maxila interfere no eixo de inserção da prótese, claro, você vai ter que tirar, não vai conseguir adaptar a prótese. E a outra situação é o que a gente chama, até eu acho engraçado essa expressão, cancerofobia. O paciente tem medo de câncer. Quer dizer, o paciente solicita a remoção porque isso angustia demais ele não dorme de noite, claro, exagerando, né? Mas é assim que a gente descreve, né? Cancerofobia. Ele tem medo da lesão e quer fazer a remoção. E aí a literatura sempre diz assim, você tem que fazer um duplo Y. Como é que é essa história do duplo Y? Bom, o duplo Y é isso aqui. Na verdade, você vai fazer 5 incisões, né? Uma incisão aqui, uma incisão aqui. Você vai fazer um V. Aí vai fazer um no meio
e vai fazer outro V posterior. Se é um tórax pequenininho, às vezes não precisa que aquele V posterior seja tão estendido. Mas por que você vai fazer desse jeito? Se você faz uma incisão linear nessa mucosa aderida aí do palato duro, você não consegue descolar adequadamente, você acaba lacerando a região ali. Se você estende isso muito para cá, você tem a artéria palatina. Então, por isso você faz a incisão principal no meio, porque você tem uma artéria palatina de cada lado, e aí faz esses pequenos vértices. Aí você vai abrir, porque assim, ó, tá incisado aqui, 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 né? Então está assim. Então você vai abrir isso assim, ó, como fosse um livro. Você vai descolar um retalho para cada lado, desse jeito assim. E aí você expõe todo o tórax. Aí lembra do que eu falei, né? Esse é duro, é difícil de remover. Tem brocas boas, cirúrgicas. Você pode fazer alguns cortezinhos nele, tirar em mais fragmento ali. Então, isso não é mais tão fácil, né? De fazer quanto aquelas outras biópsias que a gente mostrou. E aqui, ó, desenhado com a linha azul, é o que você vai levantar ali do retalho para expor aquela área óssea ali. E aí, se você quiser, você não pode desgastar todo ele, usar uma fresa cirúrgica, né, mais robusta, e fazer o desgaste ali, e literalmente comendo o tórax todo ali, até você acabar com ele ali. E aí você reposiciona, né, então você estava com isso assim, isso volta ali para o lugar, e aí você sutura. Então, assim, difícil é desgastar o osso, mas o procedimento em si, ele não é tão complicado assim. Não, complicado não é trabalhoso. É trabalhoso, porque é um retalho simples ali, né? Você faz só um corte e já está sobre ele. É trabalhoso para desgastar o tórax, mas complicado não é. E é também um pouco trabalhoso para descolar o retalho, né? Que você tem aquelas incisões próximas ali, então você tem que ter um descoladorzinho delicado, pontudinho ali, iniciar esse descolamento com tranquilidade ali, para não lacerar, porque se você lacerar, você acaba perdendo todo esse cuidado, esse trabalho que você teve de fazer esse monte de incisão relaxante. Então, começa a trabalhar devagarinho, assim, no descolamento, com paciência, depois que ele estiver exposto, aí vai para a parte do trabalho braçal, que é fazer o desgaste, irriga bastante, né? Muita irrigação ali, muito soro para não aquecer esse osso ali, e depois reposiciona o retalho. A mandíbula é mais complicado, porque o acesso é pior, né? Quando você tem tórax pequenos, assim, nodulares, eles são bilaterais, é fácil, né? Você pode fazer uma incisão no sulco, junto aos dentes ali, e pode fazer um divertículo, um alívio reto, em direção ao fundo de sulco, e aí você vai descolar assim, né? Vai descolar assim, parecido com um retalho angular, e vai fazer o desgaste ali. Mas quando ele é grande, tem um lance aí, né? Que é descolar a parte inferior, a parte mais embaixo ali do fundo de sulco, dá um trabalho enorme. Então, mas a mesma questão, né? Você tem indicações claras para remover isso. Você tem que, repetindo o que a gente comentou no início, você tem que mostrar ao paciente, você tem que falar para ele, tem que explicar o que está acontecendo, tem que dizer que se isso crescer tem que ser removido, e as outras situações você vai ponderar, se é o caso de fazer a remoção ou não. E isso pode ficar grande? Pode, isso pode ficar bem grande. Isso pode ter um volume considerável. E esse é o paciente, o dentista que atendia ele era um artista, porque o cara conseguiu fazer uma PPR com esses tórios aí, dá até para perceber que tem um certo contorno junto aos tórios e os dentes ali, que era a armação. O cara fez uma armação de cromo cobalto muito legal, que encaixava aí tranquilamente. Então, conseguiu passar por cima daquela história do eixo de inserção e tranquilo, né? Então, muito boa a solução que o colega fez. Bom, tem aquelas situações onde o paciente tem alterações na língua, e a língua pilosa precisa ser tratada também, crescimento das papilas filiformes. Se você desconfiar que isso tem fungo associado, tem candidíase, faz a utilização do antifúngico primeiro. Se você passar, isso tem bactéria cromógena e tem pigmentação da dieta, né? Você passa uma gase com água oxigenada, 10 volumes ali, a água oxigenada já tira a pigmentação, né? O paciente acha que você fez mágica. No centro ali, glossite rômbica mediana, isso é candidíase. Então, o primeiro passo é tratar a cândida, não faz que não viu, né? É um paciente já de mais idade, então tem que resolver. Outra situação muito comum que aparece bastante em criança, e aí a gente não tem um tratamento específico, principalmente se ela está assintomática, é a língua geográfica.
Então, isso muda de lugar, o diagnóstico é clínico, mas, às vezes, os pacientes não sabem que a língua deles é estranha, né? E que essas manchas mudam de lugar. Às vezes, essa é a queixa principal. De novo, aqui, conversar com o paciente é muito importante você esclarecer que isso é inocente, que a gente não sabe a causa e que isso pode ser sintomático. E aí, tratar a sintomatologia é difícil. Pode usar laser terapia, às vezes alivia, às vezes bochecho com corticoide tópico também alivia um pouco a língua geográfica, mas é um problema que vai ficar crônico, recorrente, e você pode orientar o paciente. Cada vez que ele tiver esses episódios com desconforto, ele faça uma consulta para você escolher a forma como você vai manejar. E também tem situações onde a língua está toda despapilada, que a gente não pode fazer de conta que não viu, né? Isso é um sinal de anemia. Isso tem dois nomes bem legais aí, dois nomes bem chique. Tem um nome em alemão e tem um nome em inglês. Então, se você quer usar o nome em inglês, você vai chamar isso aí de glossite de Hunter. Se você quer chamar em alemão, ele chama de glossite de Müller. Pode escolher. Ou então a língua está careca mesmo, que é assim que os pacientes vão dizer. Cara, hemograma. Confirmou a anemia, o hemograma está baixo, pode ter a colinha, olha no Google, não tem problema de não saber decor, né? O que não pode é não pedir o tal do hemograma. Pedir um hemograma, gente, é mais fácil que fazer uma receita de aspirina. Porque você vai colocar o nome do paciente no receituário e vai escrever assim, solicito, hemograma. Você vai escrever 2 palavras no receituário, só isso. Depois o nome dele, solicito, hemograma. E vai assinar e carimbar e colocar a data. Então não tem por que não pedir, né? Ah, veio baixa lá da série vermelhas, bom, agora é um problema médico. Agora ele vai ser tratado pelo clínico, pelo hematologista, mas você fez o diagnóstico, isso é importante, a gente não pode fazer que não viu. Cara, fez esse diagnóstico de alguém que não sabia, o paciente é eternamente grato a você. Mas olha só que situação importante, esse caso aqui, e esse é outro tipo de paciente que você jamais pode liberar, que é o tabagista que tem a melanose, mas que tem a placa branca associada. Bem ali onde bate a fumaça, no limite do palato duro com o palato mole. Você pode optar por indicar a remoção cirúrgica da leucoplasia, não adianta nada. Poder pode, mas ele continua fumando, ele continua com toda a mucosa exposta aos agentes do cigarro. Não adianta nada para prevenir o câncer. Por que não adianta? Porque toda a mucosa dele continua sob a ação do cigarro. O que adianta? Consulta periódica, além, é claro, que eventualmente ele consiga parar de fumar. Mas esse é um paciente que você tem a obrigação de mostrar isso para ele, e ele tem a obrigação de consultar periodicamente contigo. Ele tem a obrigação de voltar de ter... Só que não deixa a coisa solta no ar, né, pessoal? Aí que a gente perde o paciente e perde dinheiro. Você tem que ter essas consultas programadas, marcadas. Olha, vai voltar em 30 dias, essa consulta eu vou te dar. Mas daqui a 3 meses você vai voltar de novo e a gente vai medir, vai olhar o resto, vai ter muita atenção na língua, porque a língua é onde mais acontece o problema. Então, esse paciente, se você tiver alguns pacientes tabagistas, esses pacientes vão pagar a conta de luz e mais algumas do consultório, porque eles vão ter que fazer consultas periódicas. É importante você mostrar isso, é bem o tema que a gente conversou no início, não é você fazer que não viu e tal, pois é, tem uma mancha lá. Não, esse é o caso que tem que ser abraçado e esse paciente precisa saber da alteração, você precisa mostrar para ele, eu digo às vezes para ele assim, se você queria um motivo para parar de fumar, você já tem, tá aí o motivo. E por causa disso, por causa de você fumar tanto, você tem que fazer consultas regulares, e a gente tem que ver o que está acontecendo na tua boca de tempos em tempos, para a possibilidade de você fazer uma lesão ruim, isso seja percebido. É isso que a gente faz quando os homens quando vão no urologista e as mulheres quando vão no gineco fazer Papa Nicolau de colo de útero e fazer mamografias. Então, cara, tem muito trabalho para a gente fazer aí, né? Por isso que eu comentava no início lá, quando o colega disse, eu nunca vi um caso desse no consultório. Impossível que não tenha um paciente que fuma. Impossível. Apesar das pessoas fumarem muito menos hoje, cara, tá cheio de gente fumando. Você tem que acompanhar esses caras. Mais umas dicas importantes aqui. Diascopia, né? Lesão pigmentada. O pessoal sempre fala assim, pressiona com uma... Eu falo também, né? Pressiona com uma lâmina de vidro e tal. Como é que faz? Aí faz assim, ó. Assim é quando não dá certo. Assim é quando a lesão não some. A lâminazinha do microscópio. Olha só, os dedos por trás, pela pele aqui. Os dedos na lâmina aqui em cima. E
vê que a gente está fazendo tanta pressão que a mucosa no entorno da área escura está esquemiada, e a área escura não está esquemiada. Conclusão, isso não é vascular, isso é melânico. Então, você tem uma lesão que não tem elevação, então você tem uma mácula melanocítica. Se fosse elevado, era um nevus. Como não é elevado, é uma mácula melanocítica. Então, não é, na verdade, assim, eu disse, quando dá errado. Não, isso não é quando dá errado. É quando o resultado do exame é diferente de uma lesão vascular. Né? Tá dando certo, a gente está sabendo o que é. Então, você sabe que isso não é vaso, né? O que você não pode fazer aí? Você não pode fazer infiltração de agente escleroso, escleroterapia, né? Você não pode usar etamolim, não vai funcionar nunca. Isso não é uma lesão vascular. Então, detalhe ali do exame, ó, bastante pressão, faz apoio do lado de fora. Não vai fazer força ali para quebrar a lâmina do cara e cortar o lábio, né? Também não é isso, né? Mas, assim, pressão ali, vai controlando, tá esquemiando. Beleza, esquemiou no entorno e a lesão não alterou, para porque já está definido que a lesão é melânica, que a lesão ela não é vascular. É aí que você vai fazer? Bom, você pode acompanhar. Se você acha que é um melanoma, conversa com o paciente, vê há quanto tempo ele tem essa parada aí, se ele já tinha visto, se isso aí tem meses. O melanoma cresce, sim, assustadoramente rápido. O melanoma, em 2, 3 meses, ele triplica de tamanho. Então, você pode ter essa segurança, né, de conversar. Está com muita dúvida? Biópsia, quando você está com dúvida, você faz biópsia. Outro universo gigantesco de situações que a gente não pode deixar de ver e de acompanhar esses pacientes são os que têm alteração de lábio, e isso aí é muita gente, porque o Brasil é muito ensolarado. Então, esse está com as úlceras abertas ali, vai ter que ser tratado, né, porque já tem lesão marcada ali. Você pode se angustiar e fazer biópsia? Pode. Você pode tratar com a pomada cicatrizante, com um corticoide associado com um antibiótico, com neomicina, tem Bepantol, tem Trofidermin, tem Novacorte, enfim, uma série de pomadas aí que você pode utilizar. Só não vai perder tempo demais, né? Pode fazer laser terapia? Pode também. O que é tempo demais? Bom, o epitélio vai cicatrizar em 1 semana, mas aí você tem um problema crônico, pode demorar mais. Mas se você tratou esse paciente por 2 semanas e não teve alteração ou aumentou, bom, aí não insiste. Mas também são pacientes que têm quelite actínica, que precisam de acompanhamento regular, aconselhamento para o sol. É um paciente que tem que consultar contigo pelo menos 2 vezes no ano. Dependendo do tom de pele, dependendo das alterações que ele já tem, ele pode e deve fazer consultas mais frequentes, tá? Então, também é uma situação que a gente não pode fazer que não viu, né? Pois é, o dentista me perguntou do lado, mas nunca me disse nada. Meu, é trabalho para nós aí, tá? Situação do tabagismo, né? E agora que só a leucoplasia, não tem melanose associada, palato, você pode fazer a remoção cirúrgica? Pode, mas você tem que ter aí a noção de que a remoção cirúrgica não diminui o risco de câncer do paciente. Vai fazer a remoção, o patologista vai olhar a mancha branca toda, mas esse cara tem que continuar consultando contigo. Ele tem que continuar em acompanhamento. Lesão nodular que tem fator etiológico evidente ali, então você tem o grampo da prótese associado, e aí precisa corrigir a prótese, precisa remover a lesão, só que lá atrás, na seta vermelha, já está formando outra. Também por causa da PPR. Aquela da seta vermelha, com certeza, desaparece se você corrigir a prótese. Essa da frente já é mais difícil por causa do volume. Queiramos ou não, e ainda tem os pacientes de líquen plano, né? Só para a gente não deixar de falar, mesmo paciente um lado e outro, e aí então o paciente com líquen, ele precisa de acompanhamento permanente, né? Ver a lesão do lado direito, do lado esquerdo aqui, mas também é um paciente que fica casado com a gente, é um paciente crônico, precisa de atenção permanente, o líquen pode agudizar, você precisa esclarecer bem para ele, você ter certeza e clareza para explicar que não é uma leucoplasia, que é uma lesão autoimune e que ele precisa dos seus cuidados.